A máquina parou, e com ela toda a produção. 20 engenheiros passaram por ali. Todos falharam, todos desistiram, até que ela apareceu, uma entregadora, com mochila nas costas, uniforme simples, e um olhar atento que ninguém percebeu. Ela fez uma pergunta, leve, lógica, mas foi recebida com risos. Se você é tão inteligente, então conserta, zombou o engenheiro. Todos riram, menos ela, porque ela sabia o que ninguém ali quis enxergar. E quando a máquina voltou a funcionar, foi o silêncio que gritou mais alto. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que o talento não usa crachá. E que quem carrega comida nas costas, às vezes carrega uma resposta que ninguém no alto conseguiu ver. O portão da empresa se abriu com um rangido metálico. Júlia ajeitou a mochila do iFood nas costas e conferiu o número da entrega pela terceira vez. Era ali. Uma fábrica enorme, com muros altos, placas de advertência e homens entrando e saindo com crachás pendurados no pescoço. Ela engoliu a ansiedade e entrou. O uniforme vermelho já suado, o cabelo preso e o tênis encardido denunciavam mais horas de rua do que descanso. Mas o olhar, aquele olhar, era de quem observava tudo. O guarda apontou o caminho com um gesto apressado. Refeitório. Vai por ali. Júlia agradeceu e seguiu, mas algo no ambiente a fez diminuir o passo. No corredor que dava acesso à área de produção, um grupo de homens em jalecos e capacetes conversava em tom tenso. Um deles gesticulava com raiva, outro falava ao celular. Havia algo errado. Ela percebeu o burburinho, os olhares tensos. E mais adiante, numa área isolada por fitas laranjas, uma máquina enorme, parada, cercada de ferramentas e cabos abertos. Aquela máquina, ela conhecia aquele modelo. Durante o curso técnico, montara uma réplica semelhante. Dias de estudo, noites viradas. Mas isso agora não importava. Ela estava ali para entregar comida. Respirou fundo e tentou passar despercebida. Foi quando um homem alto de camisa social dobrada até os cotovelos a viu se aproximando. Tinha cara de chefe e jeito de quem não gostava de ser interrompido. Entrega? Disse, sem tirar os olhos do celular. Sim, senhor. Pedido do refeitório. Ele fez um sinal com a cabeça e voltou para a conversa. Júlia continuou até a copa, entregou os pedidos, pegou o código e virou para ir embora. Mas na volta não resistiu. Parou ao lado da faixa de segurança e olhou a máquina com atenção. Os cabos estavam no lugar errado. Aquilo era óbvio, mas ninguém parecia perceber. Um dos técnicos suava em frente ao painel, apertando botões que não respondiam. Outro examinava a parte inferior, como se procurasse algo que nem sabia nomear. Júlia sabia. Ela via. Ficou ali parada, observando, até que um dos engenheiros, o mesmo de antes, notou sua presença. Algum problema? Disse em tom cortante. Desculpa, é que eu acho que o inversor de frequência está com conflito de parametrização. Ele está em modo manual, mas o controle está tentando acionar remoto. Isso pode travar o sistema. O homem franziu o senho. A conversa dos outros cessou por alguns segundos. Você é da manutenção? Ele perguntou, quase rindo. Não, senhor. Eu só estudei isso. Fiz técnico em mecatrônica e vi um modelo igual a esse numa montagem do Senai. Os engenheiros se entreolharam. Um deles bufou, outro disfarçou um riso. O homem de expressão arrogante deu um passo à frente, cruzou os braços e soltou. Se você é tão inteligente, então conserta. Alguns riram. Um operador ali perto abaixou a cabeça, constrangido. Júlia sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Só respirou fundo, deu um passo atrás e virou para ir embora. Espera aí, uma voz mais firme interrompeu. Era uma senhora que acabara de chegar. Roupas elegantes, cabelo grisalho impecável, olhos atentos. Qual seu nome? Perguntou, olhando para Júlia. Júlia. Júlia, o que você disse sobre a máquina? Ela repetiu com calma, apontando para o painel.
A mulher olhou para os engenheiros e ordenou: confirmem o que ela disse. Agora. Houve um breve silêncio. Um dos engenheiros se aproximou do painel e começou a conferir. Mexeu no sistema, abriu os dados de configuração e então parou. Virou-se para o grupo com um semblante pálido. Ela tá certa. O modo manual tá forçando conflito no acionamento. O homem que havia zombado dela ficou mudo. A mulher, sem dizer mais nada, olhou para Júlia com uma expressão que ninguém ali estava acostumado a ver. Respeito. O silêncio após a confirmação parecia ter engolido a fábrica inteira. Os engenheiros que antes se exaltavam, agora estavam imóveis. Um deles coçava a cabeça. Outro fingia ler algo no celular. O homem que havia zombado de Júlia desviou o olhar como se o chão tivesse se tornado subitamente interessante. Mas a senhora, elegante, firme e dona de uma autoridade natural, continuava de pé, olhando para Júlia como quem encontra um detalhe que ninguém viu. "E por que você não está trabalhando com isso, Júlia?" perguntou sem ironia. Ela hesitou. Estava acostumada a ser ignorada, não interrogada com gentileza. "Porque ninguém me deu oportunidade. Fiz técnico de mecatrônica com bolsa. Me formei com honra. Mas o currículo, quando vem entregadora, nem chega a ser lido." A mulher assentiu devagar, como se aquilo não a surpreendesse nem um pouco. "O mundo ainda se assusta quando o talento vem com mochila de entrega, né?" comentou, olhando para os engenheiros. O grupo permaneceu calado. O homem que havia zombado tentou recuperar o controle da situação. Deu 2 passos à frente, forçou um sorriso. "Bom, com todo respeito, ela pode ter dado um chute de sorte. A máquina é complexa. Um acerto não significa que ela realmente entenda o sistema todo." Júlia respirou fundo. Aquilo doía. Não era só o que ele dizia, era como ele dizia, como se precisasse diminuir alguém só para continuar se sentindo maior. "Um chute de sorte?" a senhora repetiu, com um tom de indignação contida. 20 engenheiros, incluindo o senhor, passaram dias aqui. E uma entregadora acertou em minutos o que ninguém conseguiu. Isso não é sorte. Isso é competência invisível. Mais um silêncio. A mulher então virou-se para os demais. Quem aqui gostaria de ouvi-la mais um pouco? Um dos técnicos, até então quieto, levantou a mão. Eu. Ela viu de primeira algo que a gente ignorou por 2 dias. Outros assentiram. O homem, Marcelo, bufou. "Isso aqui não é um circo, senhora Heloísa. Com todo respeito, não podemos arriscar um equipamento caríssimo por um palpite técnico de alguém sem graduação." A senhora Heloísa cruzou os braços, encarando-o. "Marcelo, o risco maior é continuar ignorando talentos por puro preconceito." Ela não pediu para consertar, apenas apontou um erro que ninguém viu. E ela estava certa. Marcelo ficou vermelho. Sabia que qualquer palavra dali em diante poderia enterrá-lo ainda mais. Mas Júlia permaneceu de pé, calma, comedida. Não havia soberba em sua postura, só cansaço. Cansaço de sempre ter que provar o óbvio, que inteligência não mora no cargo nem no sobrenome. "Eu não vim aqui causar problema", ela disse com voz firme. "Só achei que talvez pudesse ajudar. Mas se for melhor eu ir embora, tudo bem." "Ninguém vai embora ainda", cortou a senhora Heloísa. "Júlia, você teria como nos explicar o que mais notou no sistema?" Com calma, como se estivesse ensinando para quem não entende nada. Júlia assentiu, pousou a mochila no chão, se aproximou do painel e começou a falar, sem pressa, sem floreio. Explicava cada parte como quem sabe o que está dizendo, mas não precisa provar nada. Seu conhecimento fluía com naturalidade, e aos poucos os operários, os técnicos, até mesmo os mais céticos, foram se aproximando. Ela apontou falhas de parametrização, sugeriu um teste reverso, indicou possíveis erros de calibração. Nada que exigisse equipamentos novos, só lógica e observação. E foi quando ela terminou sua explicação que a fábrica inteira pareceu respirar diferente.
Um dos engenheiros, mais jovem, aproximou-se com os olhos arregalados. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Faz todo o sentido. Marcelo não disse nada, apenas se afastou lentamente, murmurando alguma desculpa qualquer sobre verificar outra área da planta. A senhora Heloísa olhou para Júlia com gratidão. Se não se importar, quero que você fique mais um pouco. Os técnicos podem testar suas sugestões, e eu quero ver com meus próprios olhos quem é que merece um crachá aqui dentro. Júlia segurou as lágrimas. Não estava acostumada a ser ouvida, muito menos valorizada. E naquele instante, no meio de uma fábrica que nunca a notaria, ela não era só mais uma entregadora, era alguém. Júlia observava em silêncio enquanto os técnicos seguiam suas orientações. Não era arrogância, era prudência. Sabia que bastava uma falha, uma mínima, para tudo o que dissera virar piada. E com gente como aquele engenheiro Marcelo por perto, qualquer vacilo seria usado contra ela. Mas ela também sabia o que estava fazendo. 2 técnicos se revezavam no painel de controle. Um terceiro subia por uma escada lateral da máquina para verificar as conexões que ela apontara. A tensão no ar era quase palpável. Ninguém falava alto. Os passos ecoavam no piso de cimento. E a senhora Heloísa observava cada movimento com os braços cruzados. Júlia mantinha o olhar firme, as mãos cruzadas à frente do corpo, como quem está pronta para ser dispensada, mas ainda não perdeu a esperança. Alguém me traz o relatório do último reset da máquina, disse um dos técnicos. O documento chegou rápido. Ele comparou com os parâmetros que Júlia indicara e balançou a cabeça devagar, como quem confirma algo que gostaria de ter percebido antes. É exatamente isso. Outro técnico ao lado confirmou. Ela identificou a falha de origem. A tentativa de reset sobrepôs as variáveis do modo local. Nunca daria certo daquele jeito. A senhora Heloísa ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Ainda. Júlia se aproximou devagar. Queria ajudar, mas não queria parecer que estava tomando o lugar de ninguém. Quando o técnico ao lado olhou para ela, ela perguntou com educação: "Posso só verificar a lógica do sensor de segurança? Se o travamento persistiu, pode ter desabilitado por leitura incorreta." Ele assentiu. Júlia pegou um tablet emprestado, digitou alguns comandos e puxou a lista de erros registrados. Ali estava. Linha de comando 242. Sensor travado por loop de leitura. Bastava limpar o cache de erro, reiniciar manualmente e reconfigurar a base. Era simples, mas só simples para quem entendia. Ela mostrou ao técnico. Ele piscou 2 vezes, meio surpreso. "Você tem certeza?" "Absoluta. Pode confiar." "Então, vamos tentar." A pequena equipe se posicionou. Um deles acionou o reset parcial. Outro iniciou a limpeza da base. O painel apitou, luzes vermelhas piscando. 1 segundo de silêncio, mais outro. E então, o som. O som que todos estavam esperando. A máquina voltou a girar. Primeiro devagar, depois com ritmo, depois com força. Como se despertasse de um longo coma. Os braços mecânicos começaram a se mover. A esteira voltou a girar. Um operador correu para acionar o alimentador. Tudo voltou à vida. E naquele instante, todos os olhos se voltaram para Júlia. Mas ela não sorriu. Nem ergueu os braços. Apenas respirou fundo. Porque aquele momento não era só sobre vencer. Era sobre ser vista pela primeira vez. A senhora Heloísa foi a primeira a se aproximar. "Júlia, você tem ideia do que acabou de fazer?" Ela balançou a cabeça humilde. "Eu só quis ajudar." A produção estava parada há dias. Cada hora de inatividade aqui custa milhares. Sem falar no prejuízo com clientes. E você trouxe isso de volta com uma leitura de erro. Ela respirou fundo, emocionada. "Eu achei que ninguém ia me ouvir. E quase ninguém ouviu mesmo.
respondeu a senhora com honestidade. Mas ainda bem que eu prestei atenção. Outros funcionários começaram a se aproximar. Um operador aplaudiu timidamente. Outro bateu palmas com mais força. Em segundos, os aplausos se espalharam pela área. Alguns engenheiros se mantiveram distantes, sem saber onde enfiar a cara. Marcelo, que havia saído minutos antes, voltou, curioso com o barulho. E ao ver a máquina funcionando, congelou no lugar. A senhora Heloísa se aproximou dele com um olhar frio. Marcelo, a senhorita Júlia acaba de resolver o problema. E a fábrica voltou a operar. Ele não respondeu. Gostaria de fazer algum comentário? Ele pigarreou. Só queria confirmar se foi mesmo o que ela sugeriu. Foi exatamente o que ela sugeriu, cortou a senhora. A falha que passou despercebida por 20 engenheiros formados passou porque nenhum de vocês quis ouvir quem não estava de terno. Marcelo abaixou a cabeça. Obrigado, senhorita Júlia, disse sem conseguir olhar nos olhos dela. Ela apenas assentiu, com respeito. A senhora Heloísa a chamou para um canto, longe dos olhares. Me diga uma coisa, Júlia. Você já trabalhou na área? Nunca consegui. Já enviei mais de 100 currículos. Sempre com a mesma resposta. Não temos vagas. E aí, eu virei entregadora. Precisei pagar as contas. Você tem tempo para conversar comigo na minha sala daqui a pouco? Claro. Ótimo, porque alguém com a sua inteligência não pode continuar sendo ignorada. E eu quero entender como podemos mudar isso. Júlia não soube o que responder. Era como se, de repente, todo o esforço dos últimos anos tivesse sido visto. Como se cada entrega de marmita, cada chuva que enfrentou de moto, cada não ouvido, tivesse levado até aquele momento. Ela olhou para a máquina girando. Para os funcionários sorrindo, para os técnicos agradecendo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no lugar certo. A sala da presidência era clara, elegante, silenciosa. As janelas amplas deixavam o sol entrar suavemente e a mesa de madeira escura, minimalista, contrastava com as flores brancas discretas sobre o aparador. Nada ali gritava poder, mas tudo ali exalava respeito. Júlia entrou devagar, ainda de mochila nas costas. Estava desconfortável, suada, cansada, vestindo o uniforme vermelho amassado, mas a senhora Heloísa não parecia notar nada disso. Pode sentar, Júlia. Fique à vontade. Quer água, café? Não, obrigada. Ela se sentou na beirada da cadeira, com as mãos no colo, tentando manter a postura. Eu queria te ouvir, disse a senhora com voz calma. Queria saber quem é você, de verdade. Júlia respirou fundo. Meu nome é Júlia Santos. Tenho 24 anos. Nasci em Osasco. Cresci com minha mãe, que era faxineira. Estudei em escola pública a vida toda. Sempre gostei de desmontar coisas. Brinquedo, ventilador, até ferro de passar. Minha mãe dizia que eu tinha mão para engenhoca. Ela sorriu pela lembrança. Quando terminei o ensino médio, ganhei uma bolsa num curso técnico de mecatrônica. Foram 2 anos intensos. Acordava cedo, fazia o curso, à tarde dava aula de reforço para ganhar um troco e à noite entregava comida. Estudava nos intervalos. Tirei uma das melhores notas da turma. E o que aconteceu depois? Mandei currículo para tudo quanto é lado, empresas grandes, pequenas, startups. Fiz algumas entrevistas. Nas que eu fui chamada, ninguém se interessava de verdade. O tempo passava e nada. Até que entendi que eu tinha 2 problemas. 1, eu não tinha experiência formal. 2, quando me viam chegando de moto com o capacete na mão, uniforme suado, o julgamento já estava feito. A senhora Heloísa inclinou-se levemente para a frente. Eles não viam a Júlia, só o estereótipo. Exato. E mesmo assim, você continuou estudando? Sim, não parei. Fiz cursos online, assisti aula no celular enquanto esperava pedido sair.
Às vezes, encostava a moto numa calçada e lia artigos técnicos no Wi-Fi de padaria, porque eu ainda acreditava que, um dia, alguém ia olhar para mim de verdade. A mulher respirou fundo, emocionada. E hoje, esse dia chegou. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, murmurou: "Eu não sei se chega de verdade. Sabe? Parece que a cada vez que a gente consegue mostrar que sabe algo, precisa provar de novo, e de novo, como se a gente fosse invisível até alguém importante resolver ver." "Mas hoje alguém viu", disse a senhora, "e não foi por pena, foi porque você mereceu." Um longo silêncio se instalou, o tipo de silêncio que conforta, que preenche. Então, a senhora Heloísa se levantou, pegou uma pasta sobre a mesa e voltou. "Júlia, essa empresa tem um programa de jovens talentos. Ele foi criado para abrir portas, não para trancar. Mas admito que a gente tem falhado nisso. Muitos dos que entram por esse programa vêm de universidades caras, indicados por alguém ou já com sobrenome conhecido. Mas hoje eu percebi que a porta certa pode estar do lado de fora da empresa. E que o talento pode estar vestido de vermelho e com mochila nas costas." Ela estendeu a pasta. "Esse é um convite formal. Quero que você entre para o nosso time técnico, não como estagiária, mas como suporte de campo. A partir de hoje, você é uma colaboradora oficial desta empresa. E eu pessoalmente vou acompanhar sua trajetória. Se você aceitar, é claro." Júlia arregalou os olhos. "A senhora está falando sério?" "Nunca estive tão séria." Ela pegou a pasta com as mãos trêmulas, abriu, leu. Era real. Salário justo, benefícios, plano de carreira, um crachá com seu nome. Não havia glamour, mas havia dignidade. "Eu não sei o que dizer", murmurou. "Diga apenas que vai continuar sendo quem você é, porque isso já é mais do que o suficiente." As lágrimas escaparam. Júlia limpou com as costas da mão, sem vergonha. "Minha mãe não vai acreditar quando eu contar. E ela tem todo o direito de se orgulhar." Júlia levantou-se. Ainda segurava a pasta, como se fosse um pedaço de sonho nas mãos. "Obrigada por me ouvir. Obrigada por não rir de mim." A senhora Heloísa sorriu. "Obrigada a você por não desistir de mostrar quem era, mesmo quando ninguém via." Antes de sair, Júlia olhou para o espelho atrás da porta. Pela primeira vez, se viu de outro jeito. Não só como uma entregadora, mas como alguém que enfrentou o riso, o preconceito, o desprezo e venceu sem gritar. Venceu, consertando o que 20 engenheiros falharam. A notícia se espalhou rápido. No dia seguinte, muitos já sabiam da entregadora que havia resolvido o problema que parou a produção. O burburinho nos corredores era inevitável. Alguns duvidavam, outros exageravam, mas a verdade circulava com força. Alguém fora do sistema tinha feito o que os de dentro não conseguiram. Júlia chegou cedo no primeiro dia como funcionária. Uniforme novo, cabelos presos com cuidado, mochila substituída por uma bolsa simples. Mas o mesmo brilho no olhar. Foi recebida por um dos técnicos da véspera, o mesmo que confirmara seu diagnóstico. "Bom dia, engenheira", disse ele com um sorriso largo. Ela riu sem graça. "Ainda não sou engenheira, não, mas já conserta mais que muitos com diploma", respondeu, abrindo espaço para ela entrar. A senhora Heloísa cumpriu a promessa. Apresentou Júlia pessoalmente à equipe, fez questão de explicar o motivo de sua contratação e deixou claro que dali em diante todos ali deviam se olhar com outros olhos. Ao final do turno, quando a maioria já havia ido embora, Júlia caminhava até o estacionamento quando foi surpreendida por um homem parado perto da portaria. Era Marcelo. Ele parecia diferente, menos rígido, sem gravata. Carregava uma expressão entre arrependimento e humildade. "Notei, posso falar com você um instante?" Ela assentiu, mas manteve a distância. "Eu vim me desculpar", ele disse.
Não pelo que você fez, porque isso já foi brilhante por si só, mas pela forma como eu tratei você, pela arrogância, pelo preconceito. Eu fui pequeno. Júlia manteve o olhar sereno. Eu já ouvi muita coisa, Sr. Marcelo, mas confesso que a humilhação daqui foi uma das piores. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, e talvez nunca mereça seu perdão. Mas precisava que você soubesse. Você me ensinou mais em um dia do que vários cursos ensinaram em anos. E não foi só sobre máquinas, foi sobre enxergar. Ela respirou fundo. Às vezes, a gente só precisa disso mesmo, que alguém enxergue. Ele estendeu a mão. Ela hesitou, mas apertou. Um gesto pequeno, mas necessário. Naquele fim de tarde, enquanto o sol caía e o som dos últimos carros ecoava na rua, Júlia entendeu o que havia mudado. Não era só o emprego, nem o crachá, nem o reconhecimento. Era a certeza de que sua história não era mais invisível. No mês seguinte, ela recebeu o primeiro salário, pagou as contas atrasadas, levou a mãe para jantar fora, num restaurante simples, mas cheio de significado. Contou tudo, cada detalhe. A mãe chorou, segurando a mão da filha com orgulho. Eu sempre soube que você ia fazer algo grande. Mesmo quando voltava cansada, toda molhada de chuva. Você nunca desistiu, minha filha. Júlia sorriu. Às vezes eu quase desisti, mas alguma coisa dentro de mim dizia: fica mais um pouco, vai dar certo. E deu. Sim, deu. Júlia é hoje uma das técnicas mais respeitadas do setor, não porque fez barulho, mas porque entregou soluções onde todos só viam falhas. E toda vez que alguém duvida dela, ela sorri e pensa na frase que o engenheiro falou: se você se acha tão inteligente, então conserta. E ela conserta mesmo, em silêncio, com brilho nos olhos e com uma lição que ninguém mais esquece. E a lição que ficou não estava no conserto da máquina, mas no que foi reconstruído dentro das pessoas. Júlia provou que o valor de alguém nunca esteve no crachá, nunca esteve no status, nem na roupa, nem no diploma pendurado na parede. O valor de alguém está no caráter, no esforço e na coragem de continuar mesmo quando ninguém acredita. E naquele dia, quando riram dela, ela não levantou a voz. Ela levantou uma fábrica inteira. E agora me diz, quantas Júlias existem por aí? Gente inteligente, capaz, mas que carrega comida nas costas e é julgada antes mesmo de ser ouvida. Essa história é um lembrete. Nunca subestime quem está calado. Às vezes, é justamente essa pessoa que carrega a resposta que o mundo inteiro procurava. E se você já foi uma Júlia, ignorada, desacreditada, saiba, você não está sozinho. Seu valor não depende de cargo, diploma ou aparência. Seu valor está no que você constrói, mesmo quando ninguém te dá crédito por isso. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo o que você achou e de qual lugar você está nos acompanhando. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.